Fala galera, tudo bem? Este é o podcast Música e Arte apresentado por mim, Marcelo D'Amico. Nosso último episódio foi ao ar dia 19 de agosto e de lá pra cá muita coisa aconteceu. Eu sei que já faz um tempinho, aconteceram muitas coisas aí que promoveram esse atraso. Eu vou tentar ser mais periódico com o nosso podcast, ok? Mas enfim, dentre essas coisas que aconteceram, uma delas foi eu ter saído da sociedade da Music Plans, lembra? Então, eu saí da sociedade, fiz o comunicado para os artistas que a gente estava atendendo e outros interessados tal, e estou seguindo agora um novo caminho, sozinho, continuo compondo as minhas músicas, produzindo as minhas músicas, como eu sempre fiz, como eu sempre faço, e outras coisinhas vão surgir aí adiante, mas isso é só adiante, provavelmente lá pro ano que vem. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo ainda este ano. Uma delas é que a quinta música da série Music for Life já está composta, gravada, mixada, masterizada e está esperando só um ok do meu agregador, do meu distribuidor digital para estar no ar. Eu não posso prometer porque eu ainda estou esperando esse ok dele, certo? Mas eu pretendo lançar no dia 11 de novembro, então fiquem atentos. Antes do dia 11 de novembro, pretendo também fazer mais um episódio do podcast Música e Arte para falar especificamente dessa música e de outros assuntos, certo? Outra coisa que aconteceu durante esse tempo foi que no dia 9 de setembro, eu, Ana Paula Fernandes, artista plástica, tatuadora e minha esposa, e também o nosso filho Bento, do canal aí Bentonautas, a gente participou do podcast Diferentões, lá na Rádio Jornal de Indaiatuba, com a apresentação da Clau Pessoa e o Marco Matos. Para quem já assistiu o episódio anterior, já está sabendo que a Clau Pessoa e o Marco Matos, vez em quando, vão dar as caras por aqui no nosso podcast Música e Arte, dando dicas de animações, de filmes, de trilha sonora, de disco, muita coisa. Por quê? Porque esses dois pesquisam muito e sabem muita coisa. Então fiquem atentos porque hoje mesmo, no nosso episódio aqui, vai ter a participação de Marco Matos falando sobre animação. Ele vai dar uma dica de uma animação muito boa, ok? Outra coisa sensacional que aconteceu foi o festival Hell de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro. Foi a 10ª edição desse festival, certo? É um festival voltado para o tema de terror, de suspense. Lá teve uma mostra internacional de animação, teve festival de cinema, teve palestras sobre literatura tal, e teve também a participação deste que vos fala. Mas como assim? Através das animações, né? O Nódulo e o Chance. Bem, o Nódulo foi uma animação que teve trilha sonora do querido Ed Carlos e da qual eu fiz parte com algumas inserções musicais na animação, participação na trilha sonora. A outra animação, o Chance, eu compus a trilha sonora, 6 músicas que já estão aí nas plataformas de streaming já há bastante tempo. Eu compus as músicas para essa animação. E as duas animações foram selecionadas para participar dessa mostra internacional lá no Festival Rio de Janeiro, que aconteceu no Instituto Cervantes nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. O mais legal é que o Leandro Ferra e o Henrique Baroni, que são os proprietários aí da Quadro-Chave Produções Ilimitadas, uma produtora lá do Rio de Janeiro, que foi a criadora, a realizadora destas duas animações.
Eles estiveram presentes lá no festival. Eu, infelizmente, não pude ir ao Rio de Janeiro para estar presente lá, mas eu acompanhei daqui e adorei muito, cara. Conversei com o Leandro sobre como foi o Rio de Janeiro, como foi o festival, como foi a participação nossa lá. E foi muito legal, eles estavam vendendo os DVDs, tanto do Nódulo quanto do Chance, e vendendo também outras artes do Leandro Ferra, do Henrique Baroni, enfim. Muita coisa, muito legal foi. E o Leandro falou sobre a recepção do pessoal, né, com as animações, porque as duas animações foram exibidas lá no Rio de Janeiro. E ele falou que foi muito legal, que no fim da animação o povo aplaudiu e teve uma super receptividade, assim. Então, muito obrigado ao Festival Rio de Janeiro, que aconteceu agora, no dia 30 de setembro e dia 1º de outubro, e foi a sua 10ª edição. Tem muita coisa legal. Quem quiser, entra no site riodejaneiro.com.br. Eu vou deixar os links aqui também na descrição. Entra lá porque em 2023, ano que vem, vai ter a 11ª edição, tá? Então fiquem ligados, o festival é muito legal. Então, pessoal, agora, já que a gente acabou de falar aí sobre o Festival Rio de Janeiro, sobre animação de terror, de suspense e tal, vamos chamar aqui a participação mais do que especial de Marco Matos. Ele vai trazer para nós uma dica de uma animação que ele gosta muito, que a história é muito boa e também por causa da trilha sonora. Fiquem ligados aí com Marco Matos, apresentador do programa Mixtape na Rádio Jornal de Indaiatuba e também do podcast Diferentões. Ele e a Clau Pessoa apresentam o Mixtape, e o podcast Diferentões, toda sexta-feira às 19 horas no canal da Rádio Jornal de Indaiatuba no YouTube. Então, fala, Marco Matos! Olá, aqui é Marco Matos do programa Mixtape da Rádio Jornal de Indaiatuba 107.1 e estou aqui a pedido do D'Amico para uma dica de animação com fundo de terror. A animação que vou passar para vocês não é bem de terror, ela é um drama com pitadas de suspense e terror, tá? Chama Tekken King Creed. Essa animação conta a história de Kuro e Shiro, preto e branco, que vivem na cidade do tesouro. É uma animação baseada no mangá de mesmo nome, tá? E conta a história desses dois meninos que estão abandonados nesta cidade e têm que viver a realidade do mundo adulto sem o auxílio de um adulto, tá? Ainda há a parte fantasiosa, que é o inimigo deles, o Minotauro. Quem é o Minotauro? Vocês vão ter que assistir. A trilha sonora, ela leva você a sentir todo o desamparo e leva também uma incrível sensação de aventura que passa na mente dessas crianças, tá bom? Recomendo muito, é uma animação muito boa e a trilha sonora é fantástica. Então essa é a dica Mixtape, ok? Então assistam. Então, galera, hoje foi um episódio mais rápido do que o anterior, eu acredito, mas a gente falou aí sobre a minha participação e da Ana Paula no podcast Diferentões, falando sobre o Festival Rio de Janeiro, e também eu dei uma pequena pincelada na 5ª música da série Music for Life, que vai sair, eu pretendo, dia 11 de novembro. Eu vou trazer essa confirmação aqui para vocês, e antes disso eu vou fazer um episódio para falar sobre essa música e outras novidades. Aqui a gente traz assuntos sobre música e arte, ok? Fiquem ligados. Mais uma vez, muito obrigado por toda a receptividade que eu tenho com os outros episódios, com as minhas músicas. Aliás, no Spotify eu acabei de passar pela primeira vez o número de 500 ouvintes mensais e que isso continue crescendo. Sou muito grato
a todos vocês. Fiquem atentos que logo logo já tem mais novidades aí, porque eu não paro. Um abraço, galera.